Hoje eu senti uma inspiração para conversar um pouquinho sobre esses fluxos da vida. Nós passamos por momentos de altos e baixos, isso é inegável, né? E tem momentos que a gente não consegue entender as coisas que acontecem na nossa vida. Tem momentos que algumas coisas aparecem que são que aparentemente não tem ligação com a nossa meta, com aquilo que nós esperamos e até entendemos que plantamos espiritualmente nas nossas vidas, né? São alguns momentos em que a gente é trazido a uma reflexão interna, em que a gente é trazido a uma percepção de um entendimento melhor a respeito das coisas que estão em nós, e é onde a gente tem as percepções mais claras de que as coisas se constroem no mundo material de uma vida, de uma determinada maneira, e no mundo material elas se constroem de uma outra forma. Então, quando nós estamos fazendo uma obra, uma construção, por exemplo, tem os passos necessários e a gente compra o terreno, depois do terreno a gente risca o chão, faz o baldrame, depois sobe as paredes, faz o acabamento e a obra está pronta. Então você olha sempre o próximo passo, você consegue perceber sempre o próximo momento em que uma ação é necessária, e essa ação necessária sempre é bastante previsível. Essa é a maneira como a gente constrói uma obra dentro do paradigma do mundo material. Quando nós olhamos para o mundo espiritual, a gente não percebe muitas vezes essa relação. A gente não consegue estabelecer uma relação entre aquilo que nós estamos colocando, os tijolos que nós estamos colocando e a obra que está sendo construída. Isso pode causar em nós algum tipo de frustração. Isso pode causar em nós algum tipo de desistência em função da gente não conseguir marcar muito claramente aquilo que são as coisas que estão sendo melhoradas em nós e as coisas que estão sendo pioradas em nós. Às vezes a gente se coloca em processos de altíssima disciplina e a gente não percebe o resultado espiritual daquilo no curto, no médio prazo. Mas a construção no mundo espiritual se dá num ponto diferente. E é um diálogo que nós estabelecemos conosco mesmo, que muitas vezes ele tem que cuidar exatamente dessa falsa percepção do que está acontecendo na nossa vida espiritual. É só a gente dar uma olhada nos Salmos. Os Salmos nos falam muito disso. Os Salmos nos falam a respeito de como os salmistas, Moisés, Davi, Salomão, Asaf, que foram os que escreveram a maior quantidade de salmos, como havia esse diálogo interno, essa discussão entre as mentes, né? A discussão entre a percepção do mundo material e a construção do mundo espiritual. Eram homens que iam se construindo espiritualmente, mas que muitas vezes perceberam percalços muito graves dentro da sua trajetória. E isso fazia com que eles, de alguma maneira, tivessem que forçar a sua mente no entendimento de que eles precisavam de uma disciplina sobre a mente material, no entendimento pela fé de que o Espírito continuava trabalhando. É só a gente pegar, por exemplo, no Salmo 77, depois por curiosidade vocês dão uma olhada, foi Asaf que escreveu esse salmo, e ele falava a respeito de alguns momentos que, em função dessa circunstância que se vivia no mundo externo, a própria alma dele não conseguia a alma dele não queria o consolo, não desejava o consolo de Deus. Tamanha era a sua desesperança. E se a gente voltar lá para trás, na maneira como eram traduzidos os conhecimentos espirituais, ou da maneira como eram passados de geração em geração os conhecimentos espirituais, nós vamos perceber que era sempre numa tradição oral. E se nós pegarmos a estrutura
tanto das liturgias que se davam nas sinagogas, tanto das liturgias entregadas por Moisés, tanto no livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, toda aquela referência era uma referência externa em condutas, em rituais externos que tinham a intenção e o fundamento básico de gravar dentro de nós alguns conhecimentos elementares e básicos para que nós pudéssemos fazer com que houvesse essa disciplina sobre a nossa mente material a respeito do mundo espiritual. Nem sempre as coisas do mundo espiritual a gente enxerga, como nós dissemos aqui no comecinho, a ordem de construção dessa ordem espiritual não é uma coisa linear, como é, por exemplo, com a construção de uma obra ou alguma coisa. Você muitas vezes não vê a progressão em cima disso. E há momentos que aparentemente você vai para frente, dá um passo para frente e dá dois para trás. E isso causa em nós a sensação de que as coisas não estão acontecendo, que não há um trabalho sendo feito. Nós falamos uma live certa vez a respeito da construção, a respeito do plantio de uma árvore e as 4 estações por que essa árvore passa. E dentro dessa explicação a gente encontra muito claro essas fases espirituais, essas fases de estruturação da nossa essência versus a construção do nosso dia a dia na medida que as coisas acontecem. Então, é importante a gente estabelecer uma relação de fé e de perseverança dentro daquilo que é o propósito espiritual de Deus para nós. É importante a gente não estabelecer essas relações, e Cristo falava muito disso, né? Não vamos nos estender muito aqui, mas Cristo falava de não se preocupa com as coisas da terra, se preocupa com as coisas do alto e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas a inspiração que eu tive hoje era para falar a respeito de como o conhecimento, esse tipo de conhecimento, era passado na antiguidade e a comparação com o mundo atual. Na verdade, nós tínhamos um mundo em que o conhecimento era passado de forma oral, era dado no contato físico. Não eram palavras soltas, eram basicamente relacionamentos que eram construídos entre as pessoas, entre aspas, mestre e discípulo. Por exemplo, está escrito na Bíblia que Jesus, a única coisa que ele leu, que está relatado aqui, foi o pergaminho que falava lá no livro de Isaías a respeito da vinda do Filho de Deus. Todas as outras mensagens que eram passadas, ou seja, dentro da própria sinagoga, havia os pergaminhos da lei. Era tudo aquilo que se tinha de informação. Então tudo que se passava na oralização. E mesmo os pergaminhos, eles eram decorados pelos rabinos, pelos mestres, porque não havia o acesso a tudo isso. E é importante a gente entender do ponto de vista biológico que a gente ainda funciona mais ou menos daquele jeito. Muito mais daquele jeito do que nós funcionamos hoje. A tecnologia que transformou o mundo no mundo que nós estamos hoje aqui evoluiu de tal maneira nos últimos 100 anos que nós temos hoje um hardware de 10 mil anos atrás e estamos correndo atrás de um software que possa entender como esse hardware funciona e adaptá-lo à necessidade atual. Hoje, por exemplo, se você quiser ler um livro, qualquer livro, você está a 2 dias, 1 dia até, de entrar na internet e fazer a ordem daquele vídeo, daquele livro, e você pode ler aquele livro e você ter aquela informação. Da mesma forma, hoje nós temos os vídeos do YouTube, mas tudo isso essa forma de relacionamento com a informação e com o conhecimento é muito diferente do que o nosso hardware está preparado para ter.
Porque o nosso hardware iniciou lá atrás. O nosso hardware é de 10 mil anos atrás. Nosso hardware não é de agora. Nosso hardware sendo de 10 mil anos atrás. E nos últimos, podemos dizer, 20 anos, nós temos essa facilidade com a questão de tecnologia. Talvez nós estejamos um pouco soltos, talvez nós estejamos um pouco achando que estamos muito modernos, estamos desconectados da nossa essência, que é para onde a gente quer levar essa live de hoje, nesses poucos minutos que nós vamos falar aqui. Lembra dos Salmos? Por que é que existem os Salmos? Por que é que em algumas denominações religiosas ainda tem o recitar, que é o decorar, que é o ter dentro de si a informação da mente gravada? Por que é que nós temos cânticos? É por isso que nós estamos tentando entender hoje um pouquinho como é que a gente funciona e como a gente pode ampliar a força da palavra de Deus dentro de nós. E basta a gente olhar para o passado. A gente fica às vezes muito preocupados em olhar para o futuro para tentar entender qual vai ser a próxima tendência, qual vai ser o próximo tema da moda, mas a nossa base, a nossa essência está lá atrás. É por isso, por exemplo, que nós tínhamos escolas de filosofia que se arrastavam por centenários entre o mestre com alguns poucos discípulos, mas que tinham uma passagem de conhecimento oral, tete a tete. Os conhecimentos eram memorizados, decorados, e à medida que essa repetição ia acontecendo, esse conhecimento de uma forma praticamente mágica entrava dentro do coração e ia transformando as pessoas. E eu não estou falando só da palavra, estou falando das escolas filosóficas. Se a gente for falar a escola de Sócrates, Sócrates nunca diz a história que Sócrates não escreveu nenhum livro sequer. E Platão escreveu muito pouco também. Aristóteles, entre os três, foi o que mais dos três, porque primeiro Sócrates, Platão era discípulo de Sócrates e Aristóteles estudou nas escolas de filosofia junto com Platão. Então, você percebia muito pouco conhecimento teórico. A gente hoje aprende de uma maneira muito diferente. E essa enxurrada de informação nos dá um conhecimento muito raso, muito básico. E foi esse conhecimento, estou trazendo isso agora, que me fez entender que talvez antes de escrever um livro a respeito de algum tema, seria importante nós aproveitarmos da tecnologia para termos essa passagem de conhecimento oral. E é por isso que a gente fala que se a gente olhar para a palavra e a gente olhar a maneira como ela está escrita, nós vamos ter muita oportunidade de internalizar esse conhecimento dentro de nós. E quais foram as ferramentas usadas no passado para que nós pudéssemos assentar dentro de nós o conhecimento das coisas espirituais e o conhecimento da lei. Muitos dizem que não tem o hábito da leitura. O hábito da leitura é realmente para pessoas que são... Hoje você falar que você lê tantos livros, ou que você... Pode parecer uma grande qualidade, uma grande vantagem, mas será que a gente consegue extrair do livro a sabedoria que aquele autor tentou passar para nós? Será que não seria diferente você ter uma vivência com ele? Então, nós não fomos projetados para consumir a informação através de leitura. Então, se você falar, eu não gosto de ler, você é uma pessoa totalmente funcional. O mundo hoje não consegue te abraçar do jeito que você é. E são algumas poucas pessoas. Você vê que as pessoas falam com tanto orgulho quanto elas leem, mas na verdade isso nada mais é do que alguma coisa que as pessoas acabam se forçando a fazer, porque essa não é a natureza do ser humano de 10 mil anos atrás. É um costume muito recente, incapaz de desenvolver em gerações uma evolução biológica que nos adapte a esse tema. Então, o que nós tínhamos no passado, então? Nós tínhamos a leitura da lei dentro das sinagogas, como nós temos hoje a leitura da palavra dentro das igrejas. Nós tínhamos os salmos.
os salmos que falavam conosco, que transmitiam o conhecimento. No Salmo 77, por exemplo, como a gente está mencionando hoje aqui, se falava exatamente desses momentos em que a alma não conseguia ser consolada. E qual é a diferença que nós temos nisso tudo? A gente pega um salmista que com lá 10, 12, 5, 3 versos, conseguia num poder de síntese e num poder de inspiração tão divino, traduzir para nós o conhecimento, o sentimento e a percepção de uma alma inteira em menos de 500 palavras. Hoje a gente escreve livros, e a gente pode ver, poucos livros são capazes de discernir a essência humana. Ele vai te dar um norte, ele pode te despertar para uma linha nova de pensamento, mas faz um esforço hoje e pega a tua Bíblia e lê um salmo. Mas lê ele com calma. Lê o salmo como se você estivesse investindo para ler um livro um capítulo inteiro de um livro. Medita em cada verso. Do menor salmo que você puder, que acho que é o 133. Pega aquele salmo e saboreia aquele salmo. Você vai perceber que você vai rapidamente se conectar com a essência dessa alma. Eu cresci num ambiente religioso maravilhoso, em que nós éramos instigados, inspirados a decorarmos os textos bíblicos para recitar diante da igreja. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. É muito engraçado como às vezes a gente está em algum momento da nossa vida de incompreensão, imediatamente vem um hino na cabeça, imediatamente vem um salmo. Essa é a voz da nossa alma, é aquilo que está gravado dentro do nosso coração. A gente está aqui sempre falando a respeito das coisas, do momento em que as coisas não vão bem, no momento em que as coisas vão melhor, mas eu queria trazer para você uma coisa lá das antigas. Você vai perceber que alguns homens, como eu, como você, não conseguiram entender o mundo espiritual ou o trabalho evolucionário espiritual sobre as suas vidas de uma maneira carnal. Nós não conseguimos entender isso. Mas espiritualmente, esses homens confessavam que estavam diante de um poder diferente. E o Salmo 77 fala disso. A própria alma do salmista não conseguia ser consolada. E no final você percebe que ele prega para ele mesmo, a respeito dele mesmo, a respeito do seu próprio conflito, a respeito da própria dor da sua alma. E fica a lição para nós aqui, que não somos os únicos que passamos pela percepção de que as coisas estavam fora do controle de Deus. Nós não fomos os únicos. Muita gente passou antes de nós e viveu essa incompreensão. Mas eles tinham um remédio que batia na sua própria essência, que era ouvir de uma maneira oral, de experiência, aquilo que os seus antepassados viviam. E para encerrar essa live de hoje, que eu estou com uma energia muito diferente hoje, está muito gostoso aqui falando hoje, todo o quadro, o cenário que permitia que esses grandes avatares da Bíblia pudessem desenvolver os seus trabalhos. Pega os discípulos não aprenderam de ler as palavras de Cristo, não, eles ouviam as palavras de Cristo e eles viam os enfermos serem curados, eles viam o Senhor andar. E é isso que a gente precisa trazer para dentro de nós, absorver essa sensação interna, a percepção extrasensorial do mundo em que nós estamos inseridos, perceber, sentir o mundo com o calor, com a alegria, com a entrega para o mundo,
Hoje nós estamos vivendo cada vez mais enclausurados, cada um dentro da sua verdade. Você vê as redes sociais, as pessoas estão preocupadas basicamente em se expressar, mas ninguém está ouvindo. Não há um respeito a hierarquias. Não há um respeito, por exemplo, que um homem tinha pelo seu mestre, pelo seu rabi ou pelo seu rabino, pelo seu mestre, pelo seu filósofo. Não há mais esse respeito. Hoje nós temos relações que são praticamente descartáveis. Nós conhecemos um grupo de pessoas aqui, um outro grupo de pessoas ali. Nós falamos com os nossos pais a cada semana, 1 a 2 vezes por semana, e nós nos privamos do sabor de ter o conhecimento passado e fermentado de geração em geração. E nós acabamos por viver vidas meramente rasas, vidas que não evoluem na tecnologia, evoluem em tudo, mas empobrecem nas relações, empobrecem na percepção real do que é você estar relacionado com o mundo em que você vive. Então, quando você percebe tudo isso, quando você coloca tudo isso, e você olha para o passado, e você percebe as estruturas de relação que havia entre os homens, nós vamos perceber e nós vamos entender o quê? Que a relação com o Espírito de Deus se dá através da percepção da relação que nós temos com nós mesmos, conosco mesmo, e com o mundo em que nós estamos inseridos. E isso vem muito no conjunto em conjunto com a live que nós fizemos da parábola do semeador, que a árvore cresce, dá seus frutos. Esses frutos, os frutos que nós temos, vou repetir aqui rapidinho para a gente já terminar, já estou tomando muito tempo, para a gente, esses frutos, quando eles saem da árvore, ou para se alimentar, para que um pássaro se alimente, ou o fruto que cai do lado, a finalidade do fruto nada mais é do que produzir a semente para que a nova árvore cresça. É por isso que nós encontramos em nós mesmos tantas características dos nossos pais, e que às vezes nós passamos boa parte da nossa vida rejeitando essas características. E quando nós vamos ver, nós vamos ter a mesma essência, nós somos fruto da mesma árvore, nós temos dentro da nossa essência exatamente aquilo que está dentro da nossa natureza, da nossa semente. E é isso que vai brotar nos nossos galhos. E é assim que se constrói o reino de Deus. É assim que se passa o reino de Deus de tempos em tempos. Então, escuta um pouco a tua alma. Não entenda que a situação que você está vivendo é a que define o teu relacionamento com Deus. Escuta o que fala a tua essência. Acalma um pouco o barulho que está em volta de você. Aprende com os salmistas. Prega para você mesmo. Pega o Salmo 40, o Salmo 23. Você vai ver que em poucas palavras o salmista consegue descrever uma alma inteira. E ele consegue, baseado também nessa experiência que ele tem, fazer o trabalho de retroalimentação na experiência do mundo espiritual. Nós percebemos, por exemplo, que muitas vezes o próprio homem se estribou na experiência e na expectativa dos seus antepassados. Pega lá, salvo erro, em Juízes capítulo 6, você vai ver a história de Gideão. E Gideão chegava e falava os deuses dos nossos pais. Ele não tinha um relacionamento individual com Deus, mas ele sabia que houve uma história a respeito de alguém que teve sim um relacionamento sobrenatural com alguma força que ele desconhecia. E quando ele despertou para isso, essa mesma força apareceu para ele, e a obra de Gideão foi maravilhosa. Então, meus queridos, hoje, nessa sexta-feira, vamos arrebentar, vamos começar o dia com tudo, lembrando que você pode estar desempregado, pode estar faltando as coisas na tua casa, você pode estar enfrentando a prova da sua vida, mas faz como o salmista, cuja alma se recusava a ser consolada. Lembra de Deus e busca no baú
das tuas memórias agora as coisas boas que já aconteceram na tua vida. Se não aconteceram na tua vida, busca na vida do teu pai, busca na história da humanidade, busca na tua história, na vida, na história que você está inserida, busca na história de um amigo. Por isso que em algumas religiões nós temos um momento em que as pessoas contam os milagres que elas alcançam. Ali, se você entende esse espírito, você vai perceber que aquelas pessoas vão até ali, não todas, mas a maioria delas ali, vão ali felizes, tentando inspirar as outras pessoas a entender que o Espírito Santo de Deus ainda passeia entre nós, apesar das nossas condições de visão sensoriais nos dizerem o contrário. Está começando o dia agora. Vai em paz. E quando a tua alma se abater, se lembra que dentro de você está a essência do Espírito de Deus, está a essência de tudo o que você precisa para fazer um dia de glória, para fazer um dia de alegria. Graça e paz, meus queridos. Perdoa o tempo estender um pouco hoje. Fiquem em paz, graça e paz, a paz de Deus.